É estar nu quando todos os outros estão vestidos. É como estar nu em um sonho, você está no aeroporto completamente pelado. A psicologia e a psicologia social produziram provas convincentes sobre a importância de admitir a vulnerabilidade. No campo da psicologia do bem-estar, estudos mostram que a vulnerabilidade percebida, ou seja, a capacidade de reconhecer nossos riscos e exposições aumenta grandemente nossas chances de aderir a algum tipo de programa de saúde mais positivo. Para conseguir que os pacientes se comprometam com rotinas de prevenção, os psicólogos trabalham a vulnerabilidade percebida. E o que torna isso realmente interessante é que não é o nosso nível verdadeiro de vulnerabilidade que importa, mas o nível de vulnerabilidade que admitimos ter diante de certa doença ou ameaça. No campo da psicologia social, pesquisadores da influência e da persuasão que examinam como as pessoas são afetadas por propaganda e marketing realizaram uma série de estudos sobre vulnerabilidade. Eles descobriram que os participantes que se consideravam imunes ou invulneráveis aos anúncios enganadores eram, na verdade, os mais suscetíveis. A explicação dos pesquisadores sobre esse fenômeno de estudo, longe de ser um escudo eficaz, a ilusão de invulnerabilidade desencoraja a reação que teria fornecido uma proteção genuína. Uma das experiências de minha carreira que mais gerou ansiedade foi falar na conferência TED, que me referi na introdução. Como se não bastassem todos os medos naturais associados a dar uma palestra filmada de 18 minutos diante de uma plateia altamente bem-sucedida e de expectativa muito elevada, eu era a última palestrante do evento. Durante 3 dias fiquei sentada assistindo a algumas das mais incríveis e instigantes explanações de minha vida. Depois de cada uma delas eu me afundava um pouco mais na poltrona com a constatação de que, para minha palestra funcionar, eu teria que desistir de tentar fazer como todos os demais e precisaria me conectar com a plateia. Eu queria desesperadamente assistir a algo que eu pudesse imitar ou usar como modelo, mas as falas que me impactaram mais fortemente não seguiam um formato, elas foram simplesmente autênticas. Isso quer dizer que eu teria obrigatoriamente que ser eu mesma. Precisaria estar vulnerável e aberta. Deveria deixar o texto de lado e olhar as pessoas nos olhos. Eu teria que ficar nua. Quando finalmente pisei no palco, a primeira coisa que fiz foi travar contato visual com a plateia. Pedi aos técnicos de iluminação que ajustassem os refletores de maneira que eu pudesse ver as pessoas. Eu precisava de conexão. Simplesmente ver a audiência como pessoas, e não como a plateia, me fez lembrar que os desafios que me assustavam como estar nua também metiam medo em todo mundo. Acho que essa é a razão pela qual a empatia pode ser conquistada sem a necessidade de palavras, basta olhar no olho do outro e receber uma resposta amistosa. Durante a palestra perguntei ao público 2 coisas que revelam bastante sobre os muitos paradoxos que definem a vulnerabilidade. Primeiro, indaguei, quantos de vocês se esforçam para não ficarem vulneráveis por associarem a vulnerabilidade à fraqueza? Muitos levantaram as mãos por todo o auditório. Depois, perguntei, quando vocês viram as pessoas passarem por esse palco, se expondo e ficando vulneráveis, quantos acharam que elas eram corajosas? Novamente, muitos levantaram as mãos. Nós gostamos de ver a vulnerabilidade e a verdade transparecerem nas outras pessoas, mas temos medo de deixar que as vejam em nós. Isso porque tememos que a nossa verdade não seja suficiente, que o que temos para oferecer não seja o bastante sem os artifícios e a maquiagem, sem uma edição pronta para exibição. Eu estava com medo de subir ao palco e mostrar à plateia o meu verdadeiro. Aquelas pessoas eram muito importantes, muito bem-sucedidas, muito famosas, o meu verdadeiro eu, por outro lado, é muito desordenado, muito imperfeito, muito imprevisível. Eis o cerne da questão. Quero testemunhar a sua vulnerabilidade, mas não quero ficar vulnerável. Vulnerabilidade é coragem em você e fraqueza em mim. Eu sou atraída pela sua vulnerabilidade, mas sou repelida pela minha. Lembro-me de que, enquanto eu me aproximava do palco, tratei de me concentrar em meu marido, que estava na plateia, e em minhas irmãs e alguns amigos, que assistiam pela internet. Também tirei coragem de algo que havia aprendido naquelas palestras da TED, uma lição inesperada que receberá sobre fracasso. A grande maioria dos palestrantes que me antecederam falou abertamente sobre o fracasso. Eles contaram suas desventuras e os insucessos que tiveram durante o processo de elaboração de seu trabalho e sobre como esses percalços só fortaleceram suas paixões. Isso me deixou impressionada e inspirada. Quando chegou a minha vez, respirei fundo e esperei ser chamada enquanto recitava minha oração da vulnerabilidade. Dê-me coragem para aparecer e deixar que me vejam. Então, alguns segundos antes de ser apresentada ao público, me veio à mente a imagem de um peso de papel que está sobre a minha mesa de trabalho, onde se lê: o que você tentaria fazer se soubesse que não iria falhar.
Empurrei essa pergunta para longe a M de criar espaço para uma nova pergunta. Quando subi ao palco, literalmente sussurrei para mim mesma, o que vale a pena fazer mesmo que eu fracasse? Sinceramente não me lembro muito do que falei, mas, quando tudo acabou, lá estava eu. Mergulhada em completa vulnerabilidade novamente. O risco valeu a pena? E como? Sou apaixonada pelo meu trabalho e cono no que aprendi com os participantes da minha pesquisa. Realmente acredito que conversas honestas sobre vulnerabilidade e sobre vergonha podem mudar o mundo. As minhas 2 palestras foram falhas imperfeitas, mas eu caminhei para a arena e dei o melhor de mim. O desejo de nos expor nos transforma. Ele nos torna um pouco mais corajosos a cada vez. Desde telefonar para um amigo que passou por uma terrível tragédia até começar o seu próprio negócio, passando por ficar aterrorizado ao experimentar uma sensação de libertação, a vulnerabilidade é a grande ousadia da vida. O resultado de viver com ousadia não é uma marcha da vitória, mas uma tranquila liberdade mesclada com o cansaço gostoso da luta. Mito 2. Vulnerabilidade não é comigo. Quando éramos crianças, costumávamos pensar que quando crescêssemos não seríamos mais vulneráveis. Mas crescer é aceitar a vulnerabilidade. Estar vivo é estar vulnerável. Madeleine L. Engel, escritora americana. Perdi a conta das vezes em que ouvia as pessoas dizerem, é um tema interessante, mas vulnerabilidade não é comigo. E o comentário era logo reforçado por uma justificativa que levava em conta a profissão ou o gênero, sou engenheiro e detesto vulnerabilidade, sou advogada e como vulnerabilidade no café da manhã, homens não sabem o que é vulnerabilidade. Acredite, eu já agi assim. Não sou homem nem engenheira nem advogada, mas já repeti essas ideias umas 100 vezes. Infelizmente, não existe um cartão com passe livre de vulnerabilidade. Não podemos optar por ficar fora da incerteza, do risco e da exposição emocional que perpassam nossa experiência diária. A vida é vulnerável. Examine novamente a lista de exemplos da página 29. Aqueles são os desafios de estar vivo, de estar em um relacionamento, de ter um vínculo. Mesmo se resolvermos abrir mão dos relacionamentos e optarmos pelo isolamento como forma de proteção, ainda assim estaremos vivos e sujeitos à vulnerabilidade. Fazer as perguntas a seguir a si mesmo é bastante útil para quem se vê preso ao mito de que vulnerabilidade não é comigo. Se não souber responder, peça ajuda a alguém próximo. 1. O que eu faço quando me sinto emocionalmente exposto? 2. Como me comporto quando me sinto muito desconfortável e inseguro? 3. Estou disposto a correr riscos emocionais? Antes que eu começasse a trabalhar essas questões, minhas respostas eram: 1. Tenho medo, raiva, assumo uma atitude crítica e controladora, quero fazer as coisas de maneira perfeita, com precisão cirúrgica. 2. Fico com medo, com raiva, assumo uma atitude crítica e controladora, fico perfeccionista, querendo fazer as coisas com precisão cirúrgica. 3. No trabalho, não me sinto nem um pouco disposta se há excesso de crítica, julgamentos, atribuição de culpa e humilhação. Assumir riscos emocionais com as pessoas de quem eu gosto sempre esteve relacionado ao medo de que alguma coisa ruim pudesse acontecer. Quando fingimos que podemos evitar a vulnerabilidade, tomamos atitudes que são, muitas vezes, incompatíveis com quem nós realmente desejamos ser. Experimentar a vulnerabilidade não é uma escolha. A única escolha que temos é como vamos reagir quando formos confrontados com a incerteza, o risco e a exposição emocional. No capítulo 4, examinaremos os comportamentos conscientes e inconscientes que utilizamos para nos proteger quando acreditamos que a vulnerabilidade não tem nada a ver conosco. Mito 3. Vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Uma linha de questionamento que ouço com frequência diz respeito à cultura do fim da privacidade. Pode haver vulnerabilidade em demasia? Não seria o caso de superexposição? Essas perguntas são inevitavelmente seguidas de exemplos do atual culto à celebridade. O que dizer quando certa atriz de cinema posta no Twitter sobre a tentativa de suicídio de seu marido? Ou quando rostos conhecidos da TV dividem com o resto do mundo detalhes íntimos de suas vidas e da vida de seus filhos? A vulnerabilidade se baseia na reciprocidade e requer confiança e limites. Não é superexposição. Não é catarse, não é se desnudar indiscriminadamente. Vulnerabilidade tem a ver com compartilhar nossos sentimentos e nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Estar vulnerável e aberto passa pela reciprocidade e é uma parte integrante do processo de construção da confiança. Não podemos ter sempre garantias antes de compartilhar algo, e, entretanto, não expomos nossa alma na primeira vez que encontramos alguém. Nunca nos aproximamos dizendo: "Oi, meu nome é Brené e esta é a minha maior dificuldade."
Isso não é vulnerabilidade. Pode ser desespero, carência afetiva ou necessidade de atenção, mas não é vulnerabilidade. Partilhar adequadamente, com limites. Significa dividir sentimentos com pessoas com as quais temos um relacionamento e que querem fazer parte de nossa história. O resultado dessa vulnerabilidade mútua e respeitosa é um vínculo maior. Mais confiança e mais envolvimento. A vulnerabilidade sem limites leva à falta de empatia, desconfiança e isolamento. De fato, como veremos no capítulo 4, a exposição total é uma forma de se proteger da verdadeira vulnerabilidade. Portanto, informação em excesso não é um caso de uma vulnerabilidade demasiada, mas de falência da vulnerabilidade, quando nos afastamos da sensação que ela provoca para usá-la apenas em situações de carência e necessidade de atenção ou para nos entregarmos aos comportamentos extremados que se tornaram lugar comum na sociedade de hoje. Para dissipar o mito de que a vulnerabilidade é compartilhar nossos segredos com todo mundo, vamos examinar a questão da confiança. Quando falo sobre a importância de ficar vulnerável, aparecem sempre muitas questões sobre a necessidade de confiar nos outros. Como sei se posso confiar em alguém o bastante para ficar vulnerável? Só me mostrarei vulnerável a alguém se estiver seguro de que essa pessoa não me decepcionará. Como saber se alguém irá atrair minha confiança? Como desenvolver a confiança nas pessoas? Não existe teste de confiança nem luz verde para sinalizar que é seguro nos abrirmos. Os participantes da pesquisa que responderam a essas perguntas descreveram a confiança como um processo de construção lenta, por camadas, que vai acontecendo com o tempo. Em nossa família nos referimos à confiança como um pote de bolinha de gude. Minha filha Ellen teve sua primeira experiência de traição no 3º ano do ensino fundamental. Durante o recreio, ela contou para uma coleguinha de turma algo engraçado e levemente constrangedor que tinha acontecido com ela mais cedo naquele mesmo dia. Por volta do lanche da tarde, todas as garotas da turma já sabiam de seu segredo e estavam pegando no seu pé. Foi uma lição importante, mas dolorosa, porque até aquele momento ela nunca considerará a possibilidade de que alguém pudesse fazer tal coisa. Quando Ellen chegou em casa, ela caiu no choro e me disse que jamais tornaria a contar seus segredos para alguém. Estava muito magoada. Foi de cortar o coração. Para piorar as coisas, ela me disse que, quando voltou para a sala, as colegas ainda estavam rindo dela com tamanha intensidade que a professora a separou e retirou algumas bolinhas de gude do pote que havia na sala. A professora de Ellen tinha um grande pote de vidro a que ela e as crianças se referiam como um pote de bolinha de gude. Ela mantinha uma caixa com bolinhas coloridas próxima ao pote, e sempre que a turma fazia boas escolhas coletivamente, ela lançava bolinhas de gude no pote. Porém, sempre que a turma quebrasse regras ou não prestasse atenção, a professora retirava algumas bolinhas. Quando e se as bolinhas enchessem o pote, os alunos seriam recompensados com uma festa. Por mais que eu quisesse dizer a Ellen não dívida seus segredos com essas garotas. Assim elas nunca vão magoá-la de novo. Deixei meus medos e minha raiva de lado e comecei a tentar descobrir como ter uma conversa franca com ela sobre confiança e relacionamentos. Enquanto procurava a maneira certa de traduzir minhas próprias experiências de confiança e o que aprendia sobre o assunto. Com a minha pesquisa de campo, pensei em como a metáfora do pote de bolinha de gude seria perfeita. Sugeri a Ellen que pensasse sobre suas amizades como potes de bolinha de gude. Sempre que uma pessoa lhe oferecer apoio, for carinhosa com você, defendê-la ou guardar o que você confiou-a ela em particular, coloque uma bolinha de gude no pote. Se uma amiga ou um amigo for cruel, desrespeitoso ou espalhar seus segredos, uma bolinha deverá ser retirada. Quando lhe perguntei se isso fazia sentido, ela acenou positivamente com a cabeça e disse entusiasmada: eu tenho amigas que encheriam um pote de bolinha de gude. Então ela descreveu 4 amigas com quem sempre podia contar, que sabiam alguns de seus segredos e nunca os revelaram a ninguém e que também haviam compartilhado alguns com ela. São amigas que me chamam para sentar com elas mesmo se forem convidadas para a mesa das garotas mais populares do colégio. Foi um momento sublime para nós duas. Quando lhe perguntei como essas meninas se tornaram amigas tão confiáveis e dignas das bolinhas de gude, ela pensou por um instante e respondeu: não tenho certeza. Como as suas amigas conquistaram as bolinhas de gude? Depois de pensarmos juntas por um tempo, chegamos às nossas conclusões. Algumas das respostas de Ellen foram: elas guardaram meus segredos. Elas me contaram seus segredos. Elas se lembraram do meu aniversário. Elas sabem quem são a vovó e o vovô. Elas sempre me incluem nas coisas divertidas. Elas sabem quando estou triste e me perguntam por quê. Quando falto à escola por estar doente, elas pedem às suas mães que telefonem para saber como estou.
E as minhas? Exatamente as mesmas, com exceção de que para mim, vovó e vovô são minha mãe e meu padrasto. Quando minha mãe chega numa festinha dos meus filhos, é uma grande alegria ouvir uma de minhas amigas dizer: "Oi, Daiane, que bom ver você." Eu sempre penso, ela se lembrou do nome da minha mãe. Ela se importa conosco. Confiança é colocar uma bolinha de gude de cada vez. O dilema do ovo e da galinha vem à tona quando pensamos sobre o investimento que as pessoas têm que fazer nos relacionamentos antes mesmo de o processo de construção da confiança começar. A professora não disse: "Eu não vou comprar o pote e as bolinhas de gude antes de saber se a turma será capaz de fazer boas escolhas coletivamente." O pote estava lá desde o primeiro dia de aula. Na verdade, ao final do primeiro dia, ela já havia enchido o fundo dele com uma camada de bolinhas. As crianças não disseram à professora: "Decidimos não fazer boas escolhas porque não acreditamos que você colocará bolinhas no pote." Elas trabalharam duro e abraçaram alegremente a ideia, porque confiaram na professora. Um dos psicólogos que mais admiro no campo dos relacionamentos é John Gottman. Seu livro é Science of Trust, Emotional Attunement for Couples, A Ciência da Conança, Sintonia Emocional para Casais, é uma obra inspiradora sobre a anatomia da conança. Em um artigo no site Greater Good da Universidade de Berkeley, Gottman descreve a construção da confiança de uma maneira totalmente compatível com o que encontrei em minha pesquisa e também com o que Ellen e eu chamamos de pote de bolinha de gude. De acordo com a pesquisa, descobri que a confiança é construída em momentos muito pequenos, que eu chamo de momentos de porta entreaberta. Em qualquer interação há uma possibilidade de conexão com seu parceiro ou de distanciamento dele. Vou dar um exemplo disso em meu próprio casamento. Certa noite, eu queria muito concluir a leitura de um livro policial. Achei que soubesse quem era o assassino, mas estava ansioso para confirmar minha suspeita. A certa altura, coloquei o livro na mesa de cabeceira e me levantei para ir ao banheiro. Quando passei pelo espelho, vi a imagem refletida de minha esposa, e ela me pareceu triste, escovando seus cabelos. Era um momento de porta entreaberta. Eu tinha uma escolha. Poderia sair daquele banheiro pensando: "Não quero lidar com a tristeza dela esta noite, quero ler meu livro." Mas, em vez disso, talvez por ser um sensível pesquisador de relacionamentos, decidi ir até ela. Segurei a escova que estava em suas mãos e perguntei: "O que está acontecendo, querida?" Ela me disse que estava triste. Naquele exato momento, eu estava construindo conança, e eu estava ali para apoiá-la. Eu estava me conectando com ela em vez de escolher me dedicar apenas ao que eu queria. São em momentos assim que a confiança é construída. Um momento como esse pode não parecer importante, porém, se nós sempre escolhermos virar as costas para as necessidades do outro, a conança no relacionamento vai se deteriorando lenta e gradualmente. Quando pensamos em traição nos termos da metáfora do pote de bolinha de gude, a maioria de nós imagina alguém em quem conamos fazendo algo tão terrível que nos obrigasse a pegar o pote, jogar fora todas as bolinhas. Qual é a pior traição de conança que você pode imaginar? Ele me trai com minha melhor amiga. Ela mente sobre como gastou o dinheiro. Alguém usa minha vulnerabilidade contra mim. Todas são traições terríveis, sem dúvida, mas há um tipo específico de traição que é ainda mais desleal e igualmente corrosivo para a confiança no relacionamento. Na verdade, esta traição geralmente acontece muito antes das outras todas. Estou falando da traição do descompromisso, de não se importar, de desfazer o vínculo, de não desejar dedicar tempo e esforço ao relacionamento. A palavra traição evoca experiências de falsidade, mentira, quebra de conança, omissão de defesa quando nosso nome está envolvido em intrigas ou fofocas e de não sermos escolhidos como alguém especial entre outras pessoas. Esses comportamentos são certamente traiçoeiros, mas não são as únicas formas de traição. Se eu tivesse que escolher uma forma de traição que tenha aparecido com muita frequência em minha pesquisa e que tenha se mostrado a mais perigosa em termos de corrosão do elo de conança em um relacionamento, eu mencionaria o descompromisso. Quando as pessoas que amamos ou com quem temos uma forte ligação param de se importar conosco, de nos dar atenção e de investir no relacionamento, a confiança começa a se extinguir e a mágoa vai crescendo. O descompromisso gera humilhação e desperta nossos maiores medos, de ser abandonado, desvalorizado e desprezado. O que pode fazer dessa traição obscura algo muito mais perigoso do que uma mentira ou até mesmo do que um caso fortuito é o fato de não conseguirmos localizar a fonte de nossa dor. Não há acontecimento, nenhuma evidência explícita de ruptura. E isso pode deflagrar um processo de loucura.
Podemos dizer a um parceiro descompromissado: você não parece mais se importar com nós. Casamento. Mas sem uma prova disso, a resposta pode facilmente ser a seguinte: chego em casa. Todo dia do trabalho às 7 da noite. Ponho as crianças na cama. Levo a família para passear no domingo. O que mais você quer de mim? Ou, no ambiente de trabalho, quando sentimos vontade de dizer: por que não me dão mais feedback? Digam que gostam de mim. Reclamem de alguma coisa. Mas me façam lembrar que eu ainda trabalho aqui. Com os filhos, as atitudes têm mais peso do que as palavras. Quando paramos de nos interessar por suas vidas, não perguntando mais como foi seu dia nem querendo saber mais de seus gostos musicais, de suas amizades, eles ficam ressentidos e com medo, em vez de aliviados. Independentemente do temperamento que os adolescentes possam ter. E por não conseguirem expressar bem como se sentem com nosso desinteresse, quando paramos de nos esforçar para participar, eles começam a agir de maneira extravagante, pensando: isto vai chamar a atenção deles. Assim como a confiança, a maioria das experiências de traição se acumula lentamente, com uma bolinha de gude de cada vez. Na verdade, as traições grandes e visíveis que mencionei antes são mais frequentes após um período de desinteresse e de corrosão lenta da confiança. Para concluir, a confiança é um produto da vulnerabilidade que cresce com o tempo e exige trabalho, atenção e comprometimento total. Confiança não é uma postura nobre, é uma coleção de bolinhas de gude que cresceu. Mito 4. Eu me garanto sozinho. Uma qualidade que temos em alta conta em nossa sociedade individualista é a capacidade de se virar sozinho. Mesmo que possa parecer infeliz e deprimente, admiramos a força que isso evoca e se garantir sozinho é algo reverenciado. A jornada da vulnerabilidade não foi feita para se percorrer sozinho. Nós precisamos de apoio. Precisamos de pessoas que nos ajudem na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e não nos julguem. Precisamos de uma mão para nos levantar quando cairmos, e se você se entregar a uma vida corajosa, levará alguns tombos. Durante o desenrolar da minha pesquisa, os participantes foram muito claros em relação à necessidade que sentem de apoio, encorajamento e, por vezes, ajuda profissional quando voltaram a entrar em sintonia com sua vulnerabilidade e sua vida emocional. A maioria de nós sabe muito bem prestar ajuda, mas, quando se trata de vulnerabilidade, é preciso saber pedir ajuda também. Só depois que aprendermos a receber com o coração aberto é que poderemos nos doar com um coração aberto. Ao vincularmos julgamentos à ajuda que recebemos, de forma consciente ou inconsciente, também estaremos vinculando julgamentos à ajuda que prestamos. Todos nós precisamos de ajuda. Sei que não poderia ter concluído nem a pesquisa nem este livro sem estímulos fortes, que vieram de meu marido, da minha terapeuta, de vários livros e de amigos e familiares que estavam em uma jornada parecida. Vulnerabilidade gera vulnerabilidade, e a coragem é contagiosa. Há alguns estudos muito respeitados sobre liderança que sustentam a ideia de que pedir ajuda é essencial e que vulnerabilidade e coragem contagiam. Em um artigo de 2001 publicado na Harvard Business Review, Peter Fuda e Richard Badon usaram uma série de metáforas para explicar como líderes estimulam e sustentam a mudança. Uma das metáforas é a de uma bola de neve. A bola de neve começa a rolar quando um líder se dispõe a ficar vulnerável diante de seus subordinados. A pesquisa demonstra que essa atitude de vulnerabilidade é considerada corajosa pelos membros da equipe e estimula os outros a seguir o mesmo caminho. Um exemplo da metáfora da bola de neve contida na pesquisa de Harvard é a história de Clinton, o diretor executivo de uma grande empresa alemã que descobriu que seu estilo centralizador de liderança estava impedindo os gerentes de tomarem iniciativas. Os pesquisadores explicam. Ele poderia ter agido em particular para mudar seu comportamento, mas, em vez disso, trouxe a questão à tona durante um encontro anual com seus 60 principais gerentes, em que reconheceu seus erros e reformulou seu papel, tanto em nível pessoal quanto organizacional. Ele admitiu que não tinha todas as respostas e pediu que sua equipe lhe ajudasse a dirigir a empresa. Ao estudarem a transformação que sucedeu a esse encontro, os pesquisadores relataram que a eficiência de Clinton aumentou, sua equipe prosperou, houve ganhos em termos de iniciativa e inovação, e a empresa superou em desempenho alguns concorrentes muito maiores. Da mesma forma, minhas maiores transformações pessoais e profissionais ocorreram quando comecei a perceber quanto meu medo de ficar vulnerável estava me tolhendo e reuni coragem para revelar minhas lutas e pedir ajuda. Depois de fugir da vulnerabilidade, descobri que aprender a se entregar ao desconforto da incerteza, do risco e da exposição emocional era, de fato, um processo doloroso. Eu acreditava que podia optar por não me sentir vulnerável ou logo, quando isso acontecia quando
O telefone tocava com notícias inimagináveis, quando eu tinha medo ou amava tão intensamente que, em vez de sentir gratidão e alegria, eu só conseguia me preparar para a perda. Eu tentava controlar as coisas. Eu controlava as situações e as pessoas à minha volta. Fazia de tudo, até que não tivesse mais energia. Parecia corajosa por fora, mas estava apavorada por dentro. Aos poucos fui percebendo que essa couraça era pesada demais para eu carregar e que a única coisa que ela realmente fazia era me impedir de conhecer a mim mesma e de me deixar ser conhecida pelos outros. A falsa proteção exigia que eu ficasse encolhida e silenciosa por trás dela, sem chamar atenção para minhas imperfeições e vulnerabilidades. Era exaustivo. Eu me lembro de um momento muito agradável, quando meu marido e eu estávamos deitados no chão vendo Ellen dar piruetas e fazer danças loucas no tapete. Olhei para Steve e disse, não é engraçado como eu a amo ainda mais por ficar assim tão vulnerável e desinibida, parecendo uma boba? Eu nunca faria isso. Você consegue se imaginar sendo tão amado assim? Steve olhou para mim e respondeu, pois eu te amo exatamente assim. Confesso que, como alguém que quase nunca se arriscava a ficar vulnerável e sempre fazia de tudo para não parecer boba, nunca me ocorrerá que dois adultos pudessem se amar dessa forma, que eu pudesse ser amada pelas minhas vulnerabilidades, e não apesar delas. Todo o amor e o apoio que recebi sobretudo de Steve e de Diana, minha terapeuta, me encorajaram a começar aos poucos a correr mais riscos e a me mostrar no trabalho e em casa de maneiras inusitadas. Aproveitei mais oportunidades e tentei coisas novas, como ser contadora de histórias. Aprendi a estabelecer novos limites e a dizer não, mesmo quando ficava com medo de deixar algum amigo magoado ou de recusar uma oferta profissional, coisas que, provavelmente, mais tarde lamentaria. Mas até aqui eu não me arrependi de nenhum não. Retomando o discurso Um Homem na Arena do presidente Roosevelt, aprendi também que as pessoas que me amam, aquelas com quem realmente posso contar, nunca são os críticos que me apontam o dedo quando fracasso. Também não estão na arquibancada me assistindo. Elas estão comigo na arena, lutando por mim e segurando a minha mão. Nada transformou mais a minha vida do que descobrir que é uma perda de tempo medir meu valor pelo peso da reação das pessoas nas arquibancadas. Quem me ama estará ao meu lado, independente dos resultados que eu possa alcançar. Nós não podemos aprender a ser mais vulneráveis e corajosos por conta própria. Muitas vezes, nossa primeira e maior ousadia é pedir ajuda.